Isso é graça. E como eu disse para vocês, graça não é confortável. Graça é bênção. Graça é bênção. E a cruz é graça. Então a cruz nos fala de uma realidade. A realidade de que existe sim um sofrimento no mundo. Que embora a gente esteja vivendo hoje como discípulos de Jesus, numa realidade fundamentada na estrutura do reino de Deus, nós ainda temos que lidar com o sofrimento. Da perda, da traição, da vergonha, da desonestidade, de se olhar no espelho e perceber que nós somos o tipo de gente que nós não gostaríamos de ser, usar a linguagem contemporânea, eu sou a minha pior versão. Não diga, você por você sempre vai ser a sua pior versão. Não tem uma versão melhor que essa vindo de você. Só tem outra versão boa, que é Jesus. O sofrimento ele é real, gente, para você, para mim, para qualquer pessoa. E provavelmente essa semana a gente já passou por isso. Ele faz parte da vida. E a cruz fala disso. Mas a cruz também nos lembra que foi por intermédio do sofrimento que Jesus Cristo abriu as portas da nova vida para mim e para você. Então nós não negamos o sofrimento. Nós não somos masoquistas. Que quer sair por aí, por favor, me faça sofrer. Por favor, mintam para mim. Por favor, me traiam. Por favor, façam... A gente não é masoquista. Mas a gente entende o que Pedro está dizendo quando ele escreve a sua carta. 1 Pedro, quando ele fala sobre o sofrimento e a perseguição. Sofrimento é pedagógico. As Escrituras ainda afirmam, gente, que o sofrimento produz perseverança e paciência. O que são isso, pastor? Essas coisas são o quê? Virtudes do novo reino que se instaurou quando Jesus Cristo veio ao mundo. O sofrimento é real, mas maior do que o sofrimento é a convicção que nós temos de que um dia ele terá um fim. Isso é o que nós chamamos de expectativa escatológica. Essa dor, esse sofrimento e a maneira como o mundo funciona hoje, um dia vai acabar. E a nova Jerusalém vai ser implantada e as coisas vão ser completamente diferentes. Ser discípulo de Jesus e assumir o chamado para o discipulado é ter uma profunda esperança escatológica no coração de que um dia tudo isso vai passar. Tudo isso vai acabar. E tudo que é corruptível vai ser vestido por aquilo que não é incorruptível. Onde a beleza, a virtude, a alegria se manifestarão como de uma maneira nunca vista e experimentada antes. Onde não precisará existir sol, porque o próprio Deus será o sol da justiça, que iluminará toda a nossa vida e todo o nosso contexto. Essa é a nossa expectativa. Porque se nós temos uma expectativa sobre Deus, isso diz Paulo, só nessa terra nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo está dizendo bem assim, aquele que espera de Jesus só nesse mundo, só nessa terra, lhe falta ambição. Ele se contenta com muito pouco. Ele está se contentando com a criação caída. Ele está se contentando com um sistema mentiroso, com um sistema que não dá conta das condições da existência humana. Ele quer muito pouco. Ele está se satisfazendo com as muletas existenciais, que hora está, hora não está. Ele quer muito pouco. Paulo disse, se for isso a vida, então vamos comer, vamos beber, vamos morrer. Se Jesus Cristo não morreu e não ressuscitou, não existe reino de Deus. Não existe Nova Jerusalém. Mas ele sabe, porque ele teve uma experiência com Cristo, que Jesus é real. E por isso ele assume esse novo padrão. E assume essa esperança escatológica. Vai ter fim no sofrimento. Mas de praxe, a cruz também significa matar o velho homem. Abandonar o pecado. Isso não mudou. Sacrificar a carne todos os dias. Submeter os seus desejos, os seus corpos, os seus sonhos, os seus valores à cruz de Cristo. Sacrificá-los ali, diante da cruz de Cristo. E entender que daquele mesmo lugar a vida de Cristo é gerada por intermédio do Espírito Santo. Toda vez que você sacrifica um pecado, sua vontade, o seu desejo na cruz, naquele mesmo altar, o Espírito gera vida em você. Isso é o que nós chamamos, uma das coisas que nós chamamos de mística cristã. De mistério. Mística vem de mistério. A gente não consegue explicar. A gente não tem como explicar como isso acontece. Mas a gente experimenta a graça. A graça de uma vida que é recebida por nós aos pés da cruz.
O chamado de Jesus para o discipulado é o chamado para segui-lo e imitá-lo. E eu vou repetir isso quantas vezes forem necessárias. Jesus é o nosso padrão, você tem que imitar Jesus. Pastor, como eu faço para imitar Jesus se eu não sei como é que Jesus andava? Toma. Ele é tão bom que ele já deixou aqui para você. Ó. Faz isso. Aí o cerco se fecha mais. Imitar Jesus e assumir esse chamado vai te custar uma coisa que talvez te pareça muito cara e muito alta, mas depois você percebe que não. Vai te custar a vida que você construiu com as suas próprias mãos. Que eu e você sabemos que são mãos falhas. São mãos que não sustentam. Mas ao mesmo tempo que te custará uma vida construída pelas suas próprias mãos, o chamado de Jesus também vai te presentear com a vida feita pela mão do próprio autor da vida, por mãos que não são falhas. E como diz o apóstolo, isso é infinitamente melhor. É desconfortável, mas é a única maneira. O chamado de Jesus é um chamado para a vida abundante. O chamado de Jesus para o discipulado é um chamado para nós anteciparmos a vida do reino de Deus. Entenda, eu não falei vinda, eu falei vida. Porque a vida aos moldes e a estrutura do padrão do reino de Deus não precisa ser vivida só na Nova Jerusalém. Aliás, ela tem que ser vivida nessa realidade, nesse tempo agora. Com seus padrões, princípios e valores. Então, assumir o chamado de Jesus é antecipar a vida do reino de Deus hoje. Justiça, paz, misericórdia, alegria, abnegação. Esse é o chamado de Jesus. O chamado de Jesus é para que eu e você possamos viver hoje como nós viveremos na Nova Jerusalém amanhã. E eu digo amanhã de maneira metafórica, tá, gente? Não sei. Pode ser que para você seja ou para mim, né? É que a gente morre aí. Mas é nós vivermos hoje como viveremos na Nova Jerusalém. Estão entendendo? O chamado de Jesus e o reino de Deus se manifesta hoje nas nossas vidas. Porque nós assumimos esse novo modelo de vida. Porque esse novo modelo, essa nova estrutura de vida do reinado de Jesus está dentro de você, diz a palavra. O reino de Deus está dentro de vocês. E você pode fazer uma autoanálise. O jeito que você está vivendo hoje é o jeito que você acha que você vai viver na Nova Jerusalém? Eu vou usar um tonzinho meio sarcástico como Paulo. Se é que você vai para Jerusalém, para Nova Jerusalém. Se é que você vai para lá. Aí a gente começa a avaliar os padrões. Vocês estão entendendo, gente, que o chamado de Jesus é radical? Gente, cristianismo, fé não é oba-oba. Cristianismo e fé é assumir um outro tipo de vida, cara. Isso é radical, é mergulhar profundamente na vida que Deus tem para nós. Esse é o chamado de Jesus para mim e para você. E não tem idade para isso. Ah, eu quero aproveitar minha vida, eu sou muito novo. Que vida? Dentro de uma estrutura criada pelo diabo, que te engana, te despreza, desconstrói a tua identidade, deixa você aí vagando com um vazio existencial e com crise de identidade, ao ponto de não saber nem se autodefinir, ou ao ponto de limitar a sua identidade a um único aspecto da realidade da vida, que ainda foi corrompido pelo pecado. Qualquer pessoa que pense, pare e raciocine um pouquinho a mais, vai chegar à conclusão de que isso é loucura. Loucura. É por isso que a Bíblia fala para a gente não confiar no nosso coração. Porque o nosso coração é enganoso. Mas Paulo fala para a gente mudar as coisas a partir da renovação do nosso entendimento. Paulo está falando do centro da nossa personalidade, assim como o Antigo Testamento fala de coração como o centro da personalidade humana. Ele não sectariza o ser humano. Ele é uma unidade constituída de várias partes. E se eu pego uma única parte e digo que aquilo define quem eu sou,
Mentira. Então você quer aproveitar a vida baseado no único aspecto da vida, da existência, que te diminuiu a esse aspecto, e fala que isso é legal? Não é. Só existe uma forma de você aproveitar a vida. E quanto antes, melhor. Desfrutando da estrutura do reino de Deus. Valores, princípios, padrões. Não existe outro tipo de vida melhor. Você se diverte de verdade. Você encontra amigos. Não que dentro e fora desse contexto você não encontra amigo. Tem amigo. E você pode até se divertir e ter prazer. Ninguém está dizendo que não. Mas uma das grandes diferenças dessa realidade é que o prazer para você dentro de outra estrutura, ele é um objeto de idolatria. Para Deus não. Na estrutura de Deus o prazer não se torna Deus não. Ele não se torna o teu Deus ao ponto de determinar o seu comportamento. Você sabe o que é um viciado, gente, em alguma coisa? É alguém que tem prazer quando faz aquilo. O prazer se tornou o seu Deus, ao ponto dele não conseguir deixar de fazer aquilo porque ele quer prazer, porque é o prazer que determina agora o seu comportamento. Vocês estão entendendo? A estrutura do reino de Deus é diferente. Completamente diferente. Não te deixe escravo de coisas que Deus criou para te servir. A antiga estrutura faz exatamente isso. Se tiver muita dúvida, lê Romanos capítulo 1. Número 1. Paulo inclusive está falando sobre o fato de as pessoas adorarem as coisas criadas ao invés do Criador. E por fazerem isso, Deus os entrega aos seus próprios desejos. Porque quando fazem isso, estão declarando na prática: Deus, nós não queremos viver da maneira que o Senhor quer que a gente viva. Então não é Deus que está punindo eles, é eles que estão colhendo o que semearam. Você escolheu esse tipo de vida, é natural que você colha isso. Simples, é o que Paulo está dizendo. E foi o que eles escolheram. O chamado de Jesus é a porta de entrada para uma nova vida. Vou repetir, já estou encerrando. O chamado de Jesus é a porta de entrada para uma nova vida. Pois como o próprio apóstolo Paulo afirmou, assim, 2 Coríntios, capítulo 5, 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. Nova criatura é. As coisas velhas passaram. Estrutura diabólica, mundo construído por mãos humanas, explicação, cosmovisões construídas pelos homens para explicar o que eles não dão conta e fundamentam suas vidas em mentiras. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Paulo não está dizendo se fará novo. Ele diz: eis que tudo agora, hoje, em Cristo Jesus, se fez novo. Por isso é possível para os discípulos de Jesus experimentarem da nova vida em Cristo Jesus. Que vai exigir de mim e de você adquirir novos hábitos. Que vai exigir de mim e de você negar a nós mesmos. Que vai exigir de mim e de você abandonar a nossa própria vida, porque nós não temos mais vida. A nossa vida é de Deus. Que vai exigir de mim e de você um compromisso profundo com o nosso próximo. Que vai exigir de mim e de você que a gente olhe para Jesus, que é o nosso modelo de vida redimida, e perceber e concluir: Jesus existiu para os outros, então eu tenho que existir para os outros como Jesus Cristo existiu. Porque eu fui criado por Deus para compartilhar, não para acumular. É desconfortável, mas é a única possibilidade de vida abundante.